Valorização da vida. Campanha Setembro Amarelo. Diga não ao suicídio. O Ministério da Saúde pontua que fiquemos atentos às frases de alerta. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. A seguir, vamos dar 10 questões para entender melhor esse fenômeno complexo do suicídio. Vamos aprender juntos. O que é um comportamento suicida? Gostar de filmes de terror e temática de morte? Correr riscos desnecessários, ser impulsivo e planejar de maneira equivocada os atos? Apresentar pensamentos, planos e tentativas de colocar fim à própria vida? A resposta correta é apresentar pensamentos, planos e tentativas de colocar fim à própria vida. Podemos definir o suicídio como um ato produzido pelo indivíduo com o objetivo de interromper a própria vida. Além do ato em si, compõe o comportamento suicida os pensamentos e planos de morte e os possíveis tentativas de chegada a esse desfecho. Já o gosto por filmes de terror e temática mórbida fazem parte do temperamento e predileções individuais. Ao longo da vida, de cada 100 pessoas, 17 terão pensamentos de morte, 5 farão planos e 3 chegarão à tentativa. Pessoas que se expõem a riscos e são impulsivas não necessariamente estão com pensamentos de morte. Então, não podemos enquadrá-las como suicidas, pois não há uma intenção de morte clara e definida. O que leva as pessoas a tentar suicídio ou a se matar? Um fato específico e repentino? Via de regra, é um caminho de muitos fatores? Fatores inconscientes e pouco definidos? A resposta é a B. Via de regra, é um caminho de muitos fatores. Em geral, a tentativa de suicídio é o desfecho de um processo de muitos fatores. Faz parte desse processo uma interação complexa de componentes psicológicos, psiquiátricos, culturais, ambientais, biológicos e genéticos. Um fato específico e repentino pode ser o estopim para a passagem ao ato. Porém, o processo é sempre de muitos fatores. Existem fatos que podem aumentar o risco de uma pessoa cometer suicídio? Sim, existem alguns fatos que podem aumentar as chances de uma pessoa ter comportamento suicida. Não, todos têm chances iguais de ter comportamento suicida. A resposta correta é a A. É muito importante entender e reconhecer os fatores que aumentam as chances de uma pessoa ter comportamento suicida. Primeiramente, devemos lembrar que a maioria das pessoas que estão nessa condição apresentam um transtorno mental. Entre esses, podemos destacar os transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, transtorno por uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia e transtorno de personalidade. Outro ponto ao qual devemos estar atentos é que uma pessoa que já pensou ou tentou de alguma forma interromper a sua própria vida tem chances maiores de fazer isso outras vezes. Ponto que merece atenção são os eventos adversos ocorridos na infância e na adolescência. Entre eles, ganham destaque abusos físicos, sexuais, emocionais ou negligências. Dados demográficos e sociais mostram um aumento dos riscos para indivíduos de gênero masculino, idade de 15 a 30 anos, ou acima de 65, desempregados ou aposentados, que vivem em um isolamento social, portadores de doenças crônicas, degenerativas, traumáticas ou sem possibilidade terapêutica, também se mostram mais vulneráveis, principalmente os mais impulsivos, agressivos, desesperançosos, desesperados ou desamparados. Se eu perguntar sobre pensamentos suicidas, posso dar ideia à pessoa? Sim, não se deve falar ou perguntar sobre suicídio.
B. Não, nós devemos sim perguntar sobre pensamentos suicidas. C. Essa pergunta não faz diferença para a pessoa. A resposta correta é a B. Não, nós devemos sim perguntar sobre pensamentos suicidas, principalmente o profissional de saúde mental. Perguntas como a pessoa se sente e deixá-la vontade para falar sobre pensamentos de morte ou suicídio é super positivo. Mesmo que o assunto não apareça de forma espontânea, perguntar sobre esses sentimentos faz com que a pessoa se sinta acolhida, aliviando a tensão e angústia que esses pensamentos trazem, proporcionando melhor possibilidade de encontrar ajuda. É verdade que quem quer se matar não fala, vai lá e faz? Resposta A. Sim, quem tenta suicídio só está manipulando, porque se quisesse mesmo conseguiria. Resposta B. Não, boa parte dos indivíduos que cometem suicídio falam ou dão sinais de sua intenção. A resposta correta é não. Boa parte dos indivíduos que cometem suicídio falam ou dão sinais de sua intenção. As pessoas que se encontram com pensamentos de morte estão geralmente passando por período de grande ambivalência, tentando entender o seu momento psíquico e buscando lidar com esses sentimentos. Nesse contexto, a maioria consegue expressar esses pensamentos e dá sinais de estar planejando algum ato. Devemos sempre encarar com muita seriedade esses pensamentos e disponibilizar a ajuda necessária. Existem fatores que podem proteger um indivíduo do comportamento suicida? Não, não há nada na história de vida que possa ajudar a pessoa a não apresentar tais comportamentos. Sim, alguns fatores podem ser entendidos como protetores. Sim, alguns fatores podem ser entendidos como protetores. Existem fatores pessoais e no histórico da vida das pessoas que as protegem de comportamentos suicidas. Como exemplo, estão ter boa autoestima, resiliência, capacidade de resolução de problemas, capacidade de adaptação a situações adversas, além de fatores sociais e ambientais, como suporte familiar, bons vínculos sociais e comunitários, planejamento familiar, responsabilidade com filhos, religiosidade, ausência ou tratamento em doenças mentais. Quais os sinais de alerta de que alguém pode vir a tentar suicídio? A. Abandonar atividades habituais, aumentar o uso do álcool e outras drogas, tomar providências como cartas de despedida ou testamentos, sentir-se desesperado, ouvir vozes que mandam a pessoa se matar. B. Não há sinais de alerta. Sempre é uma surpresa quando alguém tenta o suicídio. Estar atentos às mudanças bruscas de comportamento. Falar sobre não ter esperança no futuro ou desejar morrer, frases de alerta, queria dormir e não acordar mais, indicam necessidade de avaliação de um profissional na área da saúde mental, pois são sinais de alerta importantes. Como agir se descubro que alguém próximo quer se matar? Melhor não falar nada a ninguém? Pergunto sobre suas ideias e sentimentos, escuto atentamente e busco ajudar com a pessoa? Tento fazer a pessoa esquecer do assunto? A resposta correta, sem dúvida, é pergunto sobre suas ideias e sentimentos, escuto atentamente e busco ajuda com a pessoa. É necessário também pensar em formas de garantir a segurança dessa pessoa, não deixá-la sozinha e nem que tenha acesso a locais e objetos que possam usar para se machucar. É essencial buscar ajuda com profissionais da saúde mental para uma avaliação específica. Ao saber que alguém pensa em suicídio, é importante que esta pessoa seja ouvida sem julgamento. Oferecer um espaço seguro e tranquilo para conversar abertamente sobre os sentimentos naquele momento já ajuda bastante. Onde buscar ajuda? Nos serviços de saúde mental? Na delegacia? Não adianta buscar ajuda se a pessoa já decidiu se matar.
Nos serviços de saúde mental, sem dúvida, né? Aqui no setor público nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, composta pelos CAPs, e os CAPs têm uma lógica territorial, conforme o endereço da casa da pessoa. Tem as unidades básicas de saúde, tem a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, tem o SAMU pelo 192, Pronto-Socorro, hospitais, tem o CVV 188, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho bastante importante. Quais as diferenças entre luto por suicídio e o luto por outras causas? Não há diferença no processo de luto? Devemos dar suporte para os sobreviventes de óbito por suicídio devido às particularidades de sua perda? Os eventos, estratégias e habilidades utilizados para lidar ou ajudar pessoas que vivenciam experiências de comportamento suicida são denominados de pós-venção. Dentre eles, destaca-se o trabalho de apoio e cuidado relacionado aos familiares, amigos e pessoas próximas de quem cometeu suicídio, os chamados sobreviventes. Essas pessoas têm maior risco de suicídio futuro e devem ter maior manejo específico. Então, gente, o que fazer diante de uma pessoa sob o risco de suicídio? Converse, momento e lugar adequados, acompanhe, incentive a buscar ajuda profissional, proteja, não a deixe sozinha se houver perigo imediato. Deixo registrado aqui os lugares para a gente prevenir o suicídio e também alertando ao CVV pelo telefone 188, Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas pelo telefone. E é isso, vamos fazer de Setembro Amarelo todos os dias do ano. Um abraço.